Fala, galerinha! Estamos de volta aqui no nosso segundo horário de física de hoje, tá? Para a gente complementar a nossa carga horária semanal da disciplina, beleza? Sou o professor Caio, professor de física de vocês, e a gente está iniciando mais uma aula de física da semana, da terceira série. Beleza, meus queridos? Vamos que vamos! Vamos, então, para o nosso encontro de hoje, continuar a falar sobre a óptica física, que nesse tema de hoje a gente vai falar sobre luz, radiação eletromagnética e o espectro eletromagnético. Beleza? Falando agora da próxima radiação que está presente no espectro eletromagnético, nós vamos falar das microondas. Microondas que são ondas de frequências um pouco maiores, um pouco diferentes das ondas de rádio, tá? E essas microondas, elas vão ter apenas efeitos térmicos. Como assim, professor? Apenas efeitos térmicos. Elas também não são radiações não ionizantes, elas também não são radiações ionizantes, ou seja, elas são não ionizantes. E por serem não ionizantes, vou até colocar aqui a informação, elas são radiações não ionizantes. E por serem radiações não ionizantes, elas não promovem efeitos negativos para o nosso corpo, tá? Elas apenas podem carregar informações, mais informações que as ondas de rádio. Por isso mesmo que essas microondas, elas são usadas, por exemplo, em radares. Um dos usos dessas radiações são os radares, tá? Radar na navegação, radar na navegação tanto de aeronaves quanto de navios e barcos, tá? E como é que eu interpreto, como é que eu faço análise dessa navegação? Eu utilizo as informações térmicas daquele navio, as informações térmicas daquela aeronave. E eu utilizo o radar porque ele transforma essas informações térmicas em imagem. Você já deve ter visto também que eles utilizam radares pluviométricos. Como assim, professor? Radar para verificar se aquela região, naquele horário, naquele tempo, vai chover ou não. Se está vindo uma chuva ou não. É muito frequente nas corridas de Fórmula 1. Porque para cada clima diferente, eu tenho que utilizar um pneu diferente. Os pneus, eu não posso utilizar um pneu liso quando a pista está molhada. O piloto ele não vai ter aderência no carro e o carro vai acabar colidindo com outros veículos, né, com outros carros, com outros pilotos, ou até nas muretas de proteção, provocando até, quem sabe, um acidente danoso para a vida do piloto. Então, eles trocam o pneu em situações de chuva para os pneus chamados intermediários ou para pneu de chuva. Isso para dar mais aderência. Mas como é que eles sabem, professor? Eles falam lá no ouvido do piloto, através do fonezinho de ouvido de rádio. Ah, vai chover daqui a 2 voltas. Vem pro pit stop, né? Como é que eles sabem essa informação? Através de um radar pluviométrico. Então, eles vão verificar as temperaturas daquela região e analisar
se, através desse radar, se está vindo uma frente fria ou não. Se vir uma frente fria, normalmente ela está associada com a chuva, né? Com alterações climáticas daquela região. Então, eles fazem isso através de micro-ondas que analisam termicamente aquela região, certo? Essa radiação, como eu falei para vocês, ela é uma radiação não ionizante e seus efeitos são estritamente térmicos. Elas não vão causar alterações na estrutura molecular do material. Por exemplo, quando eu utilizo um aparelho de micro-ondas, olha só, no aparelho de micro-ondas, ele vai apenas, jovens, excitar as moléculas do material. Ou seja, vai vibrar, vai promover a vibração das moléculas do material, certo? Normalmente, ele vibra as moléculas de água dos alimentos. Como assim, professor? Um alimento que está dentro de um forno micro-ondas, ele vai acabar recebendo a radiação de micro-ondas, tá? Ele vai acabar absorvendo a energia dessas radiações para esquentar, né? A gente utiliza o micro-ondas para esquentar os alimentos. Então, quando esse alimento ele recebe as moléculas, na verdade, ele recebe a energia, as suas moléculas, principalmente as moléculas de água, vão iniciar um movimento vibratório. Elas vão iniciar um movimento de vibração, de excitação. Elas já tinham um movimento prévio, porém, à medida que elas vão recebendo essa energia, a vibração vai aumentando. De forma que eu provoque colisões, inúmeras colisões, de uma partícula com outra, e essas colisões vão cada vez mais aumentando a temperatura do material. Quanto mais colisões eu realizar, mais aumento da temperatura eu tenho. Beleza? E aí, galerinha, acaba que o alimento tem esse aquecimento, certo? Então, não precisa você temer comprar, adquirir um micro-ondas, porque o forno micro-ondas, ele apenas faz uso de quê, professor? Apenas faz uso das ondas de micro-ondas para produzir um aumento na temperatura dos alimentos mediante a excitação das moléculas de água desse alimento, que vão vibrar por absorverem energia e essas vibrações vão provocar colisões que vão provocar o aumento da temperatura do alimento. Certo? Infravermelho. Essa também é uma radiação que tem apenas efeitos térmicos. Tá? Essa radiação também tem apenas efeitos térmicos. Tá? E ela tem origem da agitação térmica das partículas que constitui o corpo. O material, o corpo, ele já possui moléculas agitadas. Nós que temos temperatura, a nossa temperatura já provoca uma agitação térmica das partículas, das moléculas. À medida que o corpo aumenta essa temperatura, eu tenho um aumento da agitação térmica das moléculas e, consequentemente, eu tenho maior emissão de infravermelho.
Mas, naturalmente, só pelo fato de nós termos temperatura, essa temperatura que nós temos, 36,5, 37, ela já produz uma emissão de radiação. E essa radiação é a radiação infravermelha. Por isso que, quando eu pego uma câmera térmica, eu vou perceber uma imagem semelhante a essa. Uma imagem em que eu tenho cores avermelhadas, cores amareladas e alguns ambientes, alguns locais estão verde ou azul. Essa coloração azul já é uma coloração que caracteriza uma menor emissão. Menor emissão. Então, é uma região de temperatura mais baixa. Então, eu tenho menor emissão de infravermelho. Agora, quanto mais amarelado, quanto mais avermelhado eu tenho aquela região, maior também será a emissão. Ok? E à medida que eu vou adquirindo mais temperatura, mais emissão de radiação infravermelha eu vou possuir também. Perfeito? Você observa isso também naqueles binóculos de soldados, né? Filmes aí de ação, de soldados de guerra. Aí tem a pessoa lá usando o binóculo de infravermelho, de visão noturna. Então tá tudo à noite, tudo escuro. Porém, ele consegue ver os soldados avermelhados, amarelados, porque esses soldados eles emitem radiação. Radiação no infravermelho. E essa radiação ela está associada à situação térmica daquele corpo. Quanto mais temperatura ele emite, mais temperatura ele possui, mais radiação infravermelha ele emite. Quanto menos temperatura ele tem, menos emissão de radiação infravermelha ele terá também, tá bom? O infravermelho, essa radiação, ela é responsável pela troca de energia térmica no espaço, tá? Então, a energia térmica que é oriunda do espaço e chega até o nosso planeta, vem através da radiação infravermelha. Tá? Inclusive, por ser uma radiação eletromagnética, ela também se propaga no vácuo. Ela vem do Sol até o nosso planeta. Tá? Cerca de 60% da radiação emitida pelo Sol está na faixa do infravermelho. Olha só, cerca de 60% da radiação que o Sol emite. O Sol ele emite basicamente 3 radiações: infravermelho, ultravioleta e luminosa. 60% dentre essas 3 radiações é infravermelho. Tá bom? E essa radiação, ela é a radiação que possibilita a vida. Possibilita a vida no nosso planeta. Porque ela, ao chegar ao nosso planeta, mantém o nosso planeta aquecido. Possibilita o aquecimento do nosso planeta e que, consequentemente, vai possibilitar a vida, o desenvolvimento de vida no nosso planeta, tá? Atenção! Você tem esses raios infravermelhos presentes no funcionamento de controles remotos. Você já deve ter visto, né? Se você pegar a câmera do seu celular e apertar nos controles remotos,
apertar no botão deles, você vai conseguir observar uma linha do infravermelho que será emitida do controle para a TV. Então, os controles remotos, eles transmitem informação para as TVs através do infravermelho. E, na medicina, a radiação infravermelha, ela tem uso terapêutico, tá? Sendo empregada em fisioterapias, por exemplo. Aquela iluminação, quando você faz fisioterapia, que algumas sessões você coloca próximo ao seu corpo uma lâmpada vermelha, uma lâmpada de luz vermelha, ela emite não só luz vermelha, mas ela também emite infravermelho. Então, está o infravermelho associado a quê, professor? Associado em tratamentos terapêuticos também. Porque como o infravermelho ele tem efeitos térmicos, assim como micro-ondas, assim como a radiação de micro-ondas, a energia absorvida que o corpo absorve dessa radiação infravermelha se espalha pela circulação, pelo teu músculo, se espalha pela tua circulação e promove a circulação do sangue, tá? Ela dilata os vasos sanguíneos que estão ali presentes na musculatura, no teu corpo, por conta do aquecimento. Lembra lá da segunda série que dilatação térmica acontece por conta do aquecimento do material. Então, quando o material aquece, ele aumenta o seu tamanho. Ele aumenta as suas dimensões. Da mesma forma acontece aqui devido à presença do infravermelho, da energia térmica que o corpo absorve a partir da emissão dessa radiação, tá? Luz visível. Luz visível. A luz visível, ela também é uma onda eletromagnética, ela também é uma radiação eletromagnética presente no nosso dia a dia, presente também no espectro eletromagnético. Essa radiação, ela é muito importante, tá? Vou colocar aqui o asteriscozinho nela. Por que ela é muito importante, professor? Porque ela é a única que possibilita uma sensação visual. É a única que sensibiliza os nossos olhos, provocando a visão, tá? Ou seja, de todas as radiações eletromagnéticas, ela é a única que é visível a olho nu. A única. Tá? Essa radiação, ela, além de provocar a sensação de visão, ela está entre duas importantes radiações. Ela é uma radiação que é posterior ao infravermelho. Ela é posterior ao infravermelho e ela fica antes do ultravioleta. Certo? Então, ela é uma radiação que tem mais energia que o infravermelho e menos energia que o ultravioleta. E essa luz visível, essa radiação luminosa, ela também é dividida de acordo com os comprimentos de onda. Ela tem uma subdivisão. Além dela fazer parte do espectro eletromagnético, ela mesmo se subdivide na sensação de cores, tá? Então você tem a cor vermelha, a radiação
da cor vermelha, a radiação da cor alaranjada, a radiação da cor amarela, a radiação da cor verde, você tem o azul, o anil e o violeta. Bom, todas essas radiações, elas fazem parte da radiação luminosa, da onda de luz visível. Ok? Dando continuidade aqui, jovens, chegamos à ultravioleta. Tá? Radiação ultravioleta. Importantíssimo a gente estudar essa radiação. Tá? Por quê? Porque agora ela já faz parte das radiações ionizantes. Eu disse que até a luz, eu disse no início da outra aula, né, do nosso primeiro encontro de hoje, até a luz você tem radiações que são não ionizantes. Quando eu chego no ultravioleta, eu já trabalho com radiações ionizantes, tá? Elas são radiações de comprimento de onda menor, ou seja, se o comprimento de onda dela, olha só, se o comprimento de onda dela é pequeno, quer dizer que ela tem uma alta frequência e, consequentemente, também tem uma alta energia. E é com essa alta energia que a gente precisa ter cuidado. Além disso, você tem que ter cuidado também com esse pequeno comprimento de onda. Por quê? Porque esse pequeno comprimento de onda faz com que essa radiação ela tenha um grau de penetração relativamente grande. Tá? Então você tem um grau de penetração bem maior que as outras radiações, que a gente já viu até agora, né? Da luz, do infravermelho, do micro-ondas e das ondas de rádio. Beleza? Essa radiação, ela emite 3 formas de radiações. 3 formas de ultravioleta que você tem oriundos, por exemplo, do Sol. Tá? O Sol, ele emite 3 formas diferentes de radiação. Radiação UVA, radiação UVB e radiação UVC. Certo? As 3 radiações são emitidas pelo Sol, porém, a camada de ozônio, a nossa camada atmosférica, ela bloqueia essa última radiação. Você não tem entrada da radiação do tipo C no nosso planeta. Porém, você tem a entrada da radiação do tipo A e da radiação do tipo B, certo? E dessas 3, a gente tem que ter um relativo cuidado com essa radiação aqui do tipo B, que ela é uma radiação mais energética, de menor comprimento de onda, ou seja, alto poder de penetração, que a radiação do tipo A. Que entre as duas, a do tipo A, ela é menos energética, ela tem menos frequência e tem um maior comprimento de onda. Beleza? Então, cuidado com essa radiação do tipo B. Por quê, professor? Porque essa radiação ela está associada à ionização do nosso corpo. Tá? Nós recebemos essas 2 radiações. Porém, como a radiação do tipo B ela tem maior poder de penetração que a do tipo A,
ela tem maior chance de ionizar as nossas células e, consequentemente, acabar provocando a geração de células cancerígenas, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com essa radiação UVB, beleza? Olha só, falando aqui sobre o poder de penetração dessas radiações na nossa pele. Sem o uso de protetor solar, os raios alcançam a derme, UVA, e a epiderme, UVB. Veja só como a questão do poder de penetração ela é diferente, tá? Aí você tem na UVA efeitos, o fotoenvelhecimento, manchas e câncer de pele. UVB, queimaduras, ardência e vermelhidão. Tá bom? Nas próximas aulas, para a gente continuar falando desse tema, vou tentar trazer aqui os professores de biologia, tentar trazer aqui os professores de química, para a gente estar trabalhando esses temas em conjunto, né? Fazendo aqui uma interdisciplinaridade. Vai ser interessante a gente estar comentando sobre esses temas na nossa aula de física também. Beleza? Então, vou tentar trazer aqui os outros profissionais da área da natureza para a gente conversar um pouquinho sobre essas radiações e as consequências que elas trazem para o nosso corpo. Tá? Então, dando continuidade aqui, já que a gente abordou um pouquinho sobre essas radiações do tipo A e do tipo B, a gente tem a questão dos protetores e dos bloqueadores solares. O que vai mudar, professor? Vai mudar muito na composição de cada um deles. Tá? Então, para proteger a pele da radiação ultravioleta, é necessário que a gente faça o uso de protetores solares. E aí você tem dois tipos. Aqueles que contêm compostos orgânicos, tá? Estes que contêm compostos orgânicos, como o óxido benzeno, eles fazem absorção de radiação, tá? Porém, existem aqueles que eles provocam uma reflexão, tá? Porque esses materiais que provocam a reflexão, quando você passa eles na pele, eles possuem na sua composição materiais opacos, que fazem com que a luz incida na tua pele e sofra o processo de reflexão. Esses materiais são, por exemplo, o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Os primeiros que eu citei, que eles provocam a absorção, eles são chamados de bloqueadores químicos. Já os segundos, que causam uma reflexão, que são compostos por materiais opacos, são chamados de bloqueadores minerais. Tá? Beleza? Show de bola, jovens? Dando continuidade aqui, galerinha, nós vamos falar dos raios-x. Raio-x, você tem a descoberta desses raios em 1895. Tá? Pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. Beleza? Eles têm
alta taxa de energia, aí você lembra daquela questãozinha que eu falei, né? Como tem alta taxa de energia, a frequência é alta, frequência de oscilação, porém, o comprimento de onda é pequeno. Então, comparando com ultravioleta, os raios-x eles vão ter um comprimento de onda menor ainda. Tá? O que faz com que eles tenham alta capacidade de quê? De atravessar substâncias, embora sejam detidos por outras. Por exemplo, chumbo. Por exemplo, quem trabalha com raio-x normalmente veste uma vestimenta de chumbo. Ou, quando liga a máquina de raio-x, fica atrás de uma cabine também de chumbo, para evitar esse contato diário, esse contato mensal, anual com o raio-x. Diferente de você. Você, quando vai realizar um exame de raio-x, é um caso excepcional, né? Já as pessoas que trabalham com esse tipo de exame, elas têm um contato diário com essa radiação. Então, por isso, a questão da segurança, né? Para manter a segurança dessas pessoas, você tem essas pessoas utilizando vestimentas de chumbo, tá bom? Quando os raios-x passam através da matéria sólida, líquida ou gasosa, ionizam os átomos e moléculas. Então, lembre-se dessa característica desse tipo de radiação. Elas também, assim como o ultravioleta, fazem parte da classe de raios de radiação ionizante. Tá bom? Possuem alto poder de penetração, tá? Também, como eu já falei antes. E esse poder de penetração, ele acaba sendo maior do que o poder de penetração da radiação ultravioleta. Beleza? Quando um feixe de elétrons em movimento muito rápido atinge um alvo metálico, você tem a radiação sendo emitida. Tá? Então, o raio-x ele é formado por feixe de elétrons que se movimentam numa velocidade muito grande. Ao atingirem um alvo metálico, essa radiação ela é emitida. Essa radiação ela é uma radiação denominada de raio-x, tá? E ela possui grandes frequências, como a gente já havia dito, né? Estou repetindo isso faz horas. Ela tem frequências maiores que a frequência ultravioleta. Por isso, o poder de penetração ainda maior que o poder de penetração da ultravioleta. Certo? Galerinha, atenção. Como se dá o funcionamento de uma máquina de raio-x? Ok? Como é que a gente tem a produção de um raio-x, né? De um exame de raio-x? Você tem tubos de raio-x, tá? Um tubo de raio-x. E esse tubo de raio-x, ele entra em circuito com um gerador de alta tensão. Esse gerador de alta tensão, ele vai produzir energia para esse tubo de raio-x. Esse tubo de raio-x, por conta desse ganho de energia elétrica, ele vai começar a liberar a radiação
dos raios X, que vai atingir você, tá? E essa radiação, ela só vai conseguir atingir os teus tecidos duros. Ela é uma radiação que ela só permite atingir os tecidos duros. E aí, consequentemente, galerinha, você tem a formação desses tecidos em uma tela fluorescente ou chapa fotográfica, tá? Então, lembre, quando os elétrons emitidos pelo tubo de raio-x, eles atingem uma superfície sólida, uma superfície dura, elas emitem luz. Essa luz, ela é captada pela tela fluorescente ou pela chapa fotográfica. Esses elétrons que emitem luz são captados por essa tela fotográfica, tá? Por essa chapa fotográfica ou tela fluorescente, e assim você tem a produção do exame de raio-x, tá? Então não esqueça de que essa máquina de raio-x, ela basicamente funciona por meio de eletricidade que vai estar ligada aos tubos de raio-x. Esse tubo de raio-x é que emite esses raios. Beleza? Chegando aqui na radiação gama, tá? Nos raios gama, você tem esses raios gama que é, na verdade, a radiação mais energética nesse espectro eletromagnético, tá? E é originada pela transição de elétrons nas camadas mais internas dos átomos. A origem dessa radiação, ela vem de processos como fissão, fusão e decaimento radioativo, tá? Você tem a origem dessa radiação através desses três processos, que, como eu falei para vocês, eu vou tentar trazer o Alcides para a minha aula, para que a gente possa falar desses três processos aqui, que dão origem aos raios gama, tá? Belezinha? Então, quando eu tenho um processo de ionização em que eu tenho a transição de elétrons para as camadas mais internas dos átomos, você tem o ganho de energia desses elétrons. Na verdade, a perda de energia por esses elétrons. Só que quando, olha aí, chegou o homem. Quando eu tenho essa perda de energia, eles acabam liberando essa energia na forma de raios gama. Beleza? Show de bola? Aí, galerinha, você tem a produção dessa radiação, que é uma radiação bem perigosa. Tá? Por isso que ela deve ser tratada com muito carinho, né? Inclusive, eu tenho uma informação também que lá no Japão, você teve uma utilização errada dessa radiação por meio de alguns ministros da saúde que, como eu falei, né, essa radiação está associada a produtos alimentícios também. Então, alguns ministros da saúde, eles estavam em um esquema de alterar a radiação que os alimentos eram submetidos, e essa radiação alterada, ela poderia causar malefícios para os seres humanos em questão de tempo, né? Questão de futuro mais distante. Tá bom? Então, o acesso a esse valor errado de raio gama poderia
posteriormente interagir com as moléculas do tecido vivo e ionizá-las, tá? Então essa radiação ela é perigosa por quê? Porque ela tem um altíssimo poder de penetração, tá? Um altíssimo poder de penetração e elas são radiações ionizantes. Elas têm a capacidade de interagir com o tecido vivo em grande quantidade, tá? Em grande capacidade de interagir com o tecido vivo, certo? Ela vai possuir elevada energia que pode causar danos ao núcleo das células. Por isso, como eu falei, olha só, olha o uso dessa radiação. Ela é usada para esterilizar equipamentos médicos e descontaminação de produtos alimentícios, aumentando, elevando a vida útil desses produtos em seu tempo de prateleira, tá? Então, um uso muito frequente dessa radiação é esse, tá? Aumentar o tempo dos produtos nas prateleiras. Beleza, jovens? Show de bola. Até aqui, tudo certo? Até aqui, alguma dúvida? A Érica que estava interagindo aqui com a gente. Vocês têm alguma dúvida, jovens? Perfeito. Dando continuidade aqui, galerinha, a gente observa a capacidade de penetração dessas diferentes radiações que a gente falou hoje, tá? A gente tem que focar aqui nessas duas radiações, raio-x e raios gama, tá? Você observa que o raio-x ele consegue ter um poder de penetração no papel e no corpo humano. Porém, no aço, ele já é absorvido, né? Ele não tem poder de penetração. Ele é refletido ou é absorvido nesse material. Já os raios gama, por ter maior energia, por ter menor comprimento de onda e maior frequência, são radiações eletromagnéticas que vão poder ter uma grande penetração no papel, no corpo humano, no aço, porém no concreto não. Tá bom? No concreto são absorvidas ou refletidas. Perfeito? Bom, galerinha, para a gente dar continuidade, vamos finalizar a nossa aula de hoje com questões. A gente tem, em média, aí 12 minutinhos para a gente trabalhar com as nossas questõezinhas. E a primeira questão é a questão do Enem. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Aí, meus queridos, ele vem com a seguinte pergunta. Considerando que as torres e o celular são pontiformes, a polícia baseia-se, né? A polícia se baseou nessas informações de que as torres e o celular são pontiformes e que estão sobre o mesmo plano. Qual o número de torres necessárias para se localizar a posição do celular que originou a ligação? Eu quero saber qual o número mínimo de torres. E aí? Falei que era uma questãozinha do Enem, né? Ele perguntava qual o número mínimo de torres para produzir um
um sinal, uma área nas telefonias celulares e eis aqui a questãozinha, tá bom? Vou te dar aí 2 minutinhos para a gente analisar essa questão e daqui a pouco a gente volta. 2 minutos. Bora lá, jovens. Então, o número mínimo para que nós tenhamos um sinal de telefonia celular será o número de 3. 3 torres. Então, para você conseguir localizar esse celular, olha só, eu tenho que ter uma área de cobertura em que esse celular ele está inserido, tá bom? Então, assim, nós temos três torres de celular, seria o número mínimo, perfeito? Vamos lá, jovens, para uma próxima questão, questãozinha número 2, também do Enem. 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, galerinha, vamos lá. Olha só, para entender essa situação, nós temos a seguinte questão. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Então, a questãozinha vai falar sobre os detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para o efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Então, olha só, ele vai dizer que esse sensor de movimento, ele é sensível à radiação emitida por um corpo. Então, as radiações emitidas pelo nosso corpo são radiações térmicas. Essas radiações, elas estão na faixa do quê? Do infravermelho. Aí ele pergunta o seguinte: a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência do infravermelho, jovens. Gabarito, letra C de canal Educação. Tá bom? Show de bola? Então não esqueça, as radiações, uma das radiações emitidas na verdade, a radiação emitida pelo nosso corpo é a radiação do tipo infravermelho, tá? Na faixa da frequência infravermelho. Beleza? Vou te dar aí mais 2 minutinhos, tá? Para a gente analisar essa terceira questãozinha da tela, tá bom? 2 minutinhos. Vamos lá, galerinha. Olha só, olha só, olha só, olha só. Galerinha de Santa Cruz dos Milagres participando da nossa aula, tá? Só para a gente encerrar, esses raios que foram abordados na questãozinha número 3 são ondas eletromagnéticas de frequências maiores que a das ondas ultravioletas. Beleza? Muito bem, galerinha de Santa Cruz dos Milagres, para fechar a nossa participação, marcou o gabarito correto, tá? E a gente vai encerrando por aqui, jovens. Até o nosso próximo encontro. Na próxima aula, a gente estará novamente por aqui respondendo mais questões sobre esse tema, tá bom? E a gente fica hoje por aqui.
mas a gente volta na próxima terça-feira. Tchau, tchau, jovens. Forte abraço.